Dor de cabeça sempre é um mistério e em alguns quadros existe realmente a confusão diagnóstica. Então muitos pacientes que acham que a dor de cabeça deles é explicada por sinusite, a grande maioria das vezes são pacientes que têm enxaqueca. Vamos tentar aqui em alguns minutos tentar esclarecer algumas dúvidas e fazer com que você realmente entenda se você tem sinusite ou se você tem enxaqueca. Vamos tentar lhe ajudar nesse sentido. Um dos pontos que pode realmente gerar uma confusão é o local da dor. Então, muitas pessoas que têm dor no rosto, têm dor na testa, acham que aquilo ali pode ser explicado por uma doença inflamatória, né, como uma sinusopatia, como uma sinusite. Aqui a gente tem que diferenciar dois pontos. A sinusite, ela pode sim causar dor de cabeça, só que é um tipo de dor que a gente chama de cefaleia secundária. Só que a enxaqueca, ela é a própria doença, então é a cefaleia primária. E enxaqueca também pode causar dor no rosto, não necessariamente no rosto e apenas no rosto, mas realmente existe essa confusão entre a localização da dor e o que pode gerar essa dor. Mas alguns pontos, eles são muito importantes para serem analisados. Eu acho que a gente pode recomendar um teste rápido que pode te ajudar a identificar se você tem sinusite ou se você tem enxaqueca. Por exemplo, a sua dor ela tem sintomas acompanhantes? Por exemplo, você tem náusea, você tem enjoo na hora que você tem dor, ou antes da dor, ou durante a dor. A luz te incomoda, o barulho te incomoda, a gente chama isso de fotofobia ou fonofobia. O cheiro te incomoda, que é um outro sintoma chamado de osmofobia. Aquela dor gera uma incapacitação, ela piora durante a atividade física, então esses são sintomas acompanhantes que fazem parte do diagnóstico de enxaqueca. Então, resumidamente, se você tem náusea, se luz ou barulho te incomodam e se a dor ela é bastante incapacitante, particularmente te impedindo de fazer atividade física, se dessas 3 perguntas, pelo menos você respondeu sim para 2 delas, é pouco provável que você tenha sinusite e que enxaqueca sim seja o seu diagnóstico mais provável. Lembrando que aqui a gente não quer dar um diagnóstico a partir somente desse vídeo. Isso aqui é só para te alertar para que você possa procurar um profissional mais adequado para te tratar. Por outro lado, existem sintomas, existem sinais que falam mais a favor de um quadro de sinusopatia inflamatória ou uma sinusite infecciosa. Por exemplo, a dor vem acompanhada de febre. Lembre-se, pessoal, enxaqueca nunca vai dar febre. Então, se eu tenho uma dor de cabeça e ela é acompanhada de febre, eu estou diante de uma doença infecciosa. E a sinusite é uma das possibilidades de diagnóstico. Existe secreção amarela esverdeada, secreção com mau cheiro. Então, isso é mais comum no quadro de sinusite. A gente falou que a enxaqueca ela pode gerar uma incapacitação, uma piora durante a atividade física. Alguns movimentos podem também piorar o quadro de sinusite, por exemplo, o fato de você baixar a cabeça, porque a secreção que está ali nos seios da face, no seio frontal, ela pode gerar uma pressão de dentro para fora nesses seios e essa movimentação para frente ou para baixo da cabeça pode gerar dor. Então pode piorar a dor. É diferente da piora com a atividade física aeróbica, como no caso da enxaqueca. Então lembrando, febre, presença de secreção ou piora com movimentos específicos, como o ato de abaixar a cabeça, podem falar a favor de um quadro de sinusite. Vamos tentar falar aqui agora de alguns mitos e algumas verdades, né? Então, por exemplo, eu tomei antibiótico e a minha enxaqueca melhorou. Pessoal, a enxaqueca não melhora com antibiótico. Lembrando, uma crise de enxaqueca pode durar de 4 a 72 horas. Então, a história natural de uma crise de enxaqueca pode ser que seja para a duração de um dia mesmo. E aí, se você tomou um antibiótico um dia e a sua dor melhorou, provavelmente não era da sinusite, provavelmente você tinha uma enxaqueca que foi não tratada e seguiu a história natural. Então, antibiótico não trata enxaqueca. Lembrando também, se você tem um quadro de infecção, como uma sinusite, você vai receber a orientação de dias de tratamento e raramente vai ser um dia só para esse tratamento. Claro que depende do tipo de antibiótico que você vai tomar e do grau de infecção e do nível, né, que assim a gente pode chamar, da sinusite que você esteja, que isso vai ser analisado também pelos exames complementares que o médico vai te avaliar. Como nós tínhamos falado antes, se a minha dor é no rosto, é na face, é sinusite. Não necessariamente. Sinusite pode sim dar dor na face, mas a enxaqueca também pode. Então você pode ter sintomas de dor facial associados à enxaqueca. Então só esse sintoma ele não é suficiente para o fechamento diagnóstico. Então a gente vai ter que analisar um conjunto, um cortejo de sintomas para que a gente possa chegar a uma definição mais adequada do que você tem, de como você vai ter que se tratar. A automedicação sempre vai ser um problema. Nós já recebemos pacientes que justificam o uso diário de analgésico porque eles têm dor de cabeça todos os dias e ele tem
sinusite todos os dias, e aí por isso mesmo ele tem que tratar. Na verdade é o contrário, pessoal. Se você tem sinusite, por exemplo, você tem que fazer um tratamento adequado para essa condição, que vai envolver antibióticos, alguns anti-inflamatórios em alguns casos, ou até antialérgicos, né, no caso da rinite alérgica. Mas na enxaqueca, o uso excessivo de analgésico ele sempre vai ser um problema. Então lembrem-se, usar analgésico em mais do que 2 dias por semana de forma contínua, isso acaba sendo um vilão. O analgésico ele é um aliado para o tratamento da dor de cabeça quando ele é bem indicado e até um certo ponto, até um certo limite. Então o uso excessivo de analgésico contribui para que uma dor simples se transforme numa dor crônica. Uma das coisas que nós recomendamos durante a avaliação é a execução de um diário de dor. É óbvio que é muito mais agradável anotar coisas agradáveis, mas às vezes, para que a gente tenha uma sequência e um melhor conhecimento do seu problema, você precisa anotar os dias que você tem dor. Todos os meses você tem 2 a 3 a 4 episódios de dor. Então será que você tem sinusite todos os meses? Então é estranho isso, né? Então essa recorrência de dores, que a gente chama de dores paroxísticas, isso é mais comum na enxaqueca do que propriamente na sinusite, que é uma doença que na maioria das vezes a gente chama de monofásica. Ela dá, ela é tratada e ela vai embora. Relembrando algumas dicas básicas, né? Se você tem sim o diagnóstico de sinusite, além do tratamento com um profissional adequado, que na maioria das vezes vai ser um otorrinolaringologista, você tem que tratar os sintomas associados. A febre, a congestão nasal, a higiene nasal deve ser feita, uma hidratação adequada, o sono regular, que vai ser importante também para o equilíbrio da sua imunidade, para que você possa responder bem àquele quadro de infecção e sempre muito adequado. Ou em um caso de sinusite ou em caso de enxaqueca, nós não podemos usar excessivamente os analgésicos. Nós devemos sim usar quando eles são bem indicados, mas nunca abusar dos analgésicos, nunca fazer uso excessivo dos mesmos. Os antibióticos também. Então, antibiótico é uma classe de medicamentos muito importante para o controle de infecções. Só que o uso indiscriminado e desnecessário, né, de antibióticos pode gerar uma coisa que a gente chama de resistência bacteriana. Então, se a cada suposta sinusite você toma um antibiótico, 1 dia, 2 dias de antibiótico sem orientação e não sabendo exatamente se aquele seria o medicamento adequado para o seu problema, você pode estar gerando um problema futuro para você mesmo. Então, lá na frente, quando você precisar de um antibiótico, pode ser que aquele não seja mais adequado para você, porque você mudou a sua flora bacteriana da região onde ele vai agir, seja a flora da pele e, no caso que a gente está falando, a flora nasal e dos seios maxilares, seios frontais, seios que geram, quando inflamados e infectados, a sinusite. Então, o uso indiscriminado e inadequado de antibióticos pode gerar um problema futuro. Então, além de não estar resolvendo o seu problema presente, ele pode estar te gerando um problema futuro. Então, acho que essa é uma mensagem importante que a gente tem que deixar pensando na sua saúde, não só de agora, mas de forma duradoura. Vamos lá, vamos lembrar aí quantas vezes você teve a sinusite, mas não teve febre, não teve secreção, e você tomou algumas medidas relativamente rápidas, essa dor de cabeça associada à sinusite passou. Pare para lembrar que isso pode ser importante, que talvez esses diagnósticos retrospectivos não tenham sido tão corretos assim. Esse vídeo foi útil para você? Se foi, compartilha com outras pessoas que vivem com uma suposta sinusite que explica a dor de cabeça deles. E não esquece de se inscrever aqui no canal para as próximas atualizações que a gente vai trazer sempre aqui para vocês.